É a tua palavra que diz em Josué, capítulo de número 2. Tu és o Deus em cima, mas tu és Deus embaixo. Deus, aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, sobre o teu controle. E a tua palavra diz que nós devemos fazer segundo a tua vontade. Deus, Porque aleluia. a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós oramos por essa cidade. Assim como Jericó foi cercada por homens e mulheres que intercedeu para entrar dentro da cidade de Jericó, nós cercamos essa cidade agora, a cidade de Petrópolis. Pedimos ao Senhor que a tua boa mão, que desça do céu e coloca sobre cada bairro, Senhor, dessa cidade. Venha trazer, Senhor, o refrigério aos corações daqueles que ainda estão vivendo a sua dor no mundo. Há muitos que estão no tempo da saudade e no tempo da lembrança. Mas nós sabemos que há muitos que estão vivendo no tempo da dor. Que o Senhor seja o remédio nessa noite. Pai, tem misericórdia sim de cada família, de cada pessoa, de cada morador dessa cidade. Senhor, muito obrigado porque o Senhor moveu ao meu espírito para estar aqui nessa noite. E eu quero ser grato, Senhor, por poder fazer parte desse tempo de intercessão, juntamente sobre essa casa, onde muitas noites de glórias vivenciamos milagres, restauração, cura. Ó Deus, batismo com o Espírito Santo. Ah, Senhor, salvação de alma. Deus continua salvando até o dia de hoje. Por isso, Deus, eu oro pela vida do teu filho, ó Deus, que está à frente desta obra, ao pastor Joel, ao pastor Timóteo, que está diante, Senhor, de todo o campo de Petrópolis, mas aonde houver uma congregação de Petrópolis, nesse momento que esteja intercedendo, orando, clamando também, dando, Senhor, ordem no mundo espiritual, para que o Senhor possa operar um milagre. Deus, guarda cada um de nós. É o que oramos e assim já te agradecemos no nome de Jesus. E amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro e o segundo versículo novamente, juntos agora, pelo telão. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Assim me diz o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não coloques na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Pode tomar o seu assento. Vamos aqui, 5 para as 9, terminando ou não, nós ministramos a bênção. Amém? Nós encontramos, amados, o livro do profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Deus usando Jeremias através de uma simbologia, a simbologia de um cinto de linho. Deixa o primeiro versículo do pastor. Um cinto de linho. E apesar do Senhor ter usado Jeremias no ano de 580 antes de Cristo para trazer esta palavra de correção sobre o povo de Israel, essa mensagem o Senhor ministrou nesta madrugada, depois que nós terminamos o nosso devocional de oração, e ela é muito atual para a igreja, ela é para os nossos dias. Por que Deus ministra essa palavra na vida de Jeremias? Para que ele falasse ao povo, porque era a mesma história. O povo estava muito bem com o Senhor e de repente eles se afastavam de Deus, se dedicavam aos ídolos. Deus levantava os profetas, trazia uma palavra dura de correção e o povo aceitava aquela palavra e voltava novamente à comunhão com o Senhor. E essa palavra aqui sobre um cinto de linho, Deus estava já profetizando o cativeiro que iria acontecer muito tempo depois sobre a vida daquele povo. E nós notamos
na palavra do Senhor, quando ele se dirige a Jeremias, o coração de Deus entristecido, um coração entristecido, porque não gostava quando o povo se afastava dele. Deus não queria. Deus sente saudade de quando você não ora. Você já viu alguns veículos, está escrito assim: você já orou hoje? Você já falou com ele hoje? Deus sente saudade de ouvir a sua voz. Pastor, me prova biblicamente. Você lembra de Adão? Todo dia Deus ia na viração do dia conversar com Adão. O dia que Deus não encontra Adão, não encontra entre aspas, né? Deus sabia onde Adão estava. Sabia ou não sabia? Mas ele não encontra Adão. O que Deus faz? Adão! Aonde você está? Então Deus não gosta quando nós nos afastamos dele. O coração de Deus está entristecido. E ele vai usar uma simbologia de um cinto de linho para corrigir o seu povo. Eu queria falar sobre esse cinto de linho bem rápido. Quando eu lembro de cinto, sabe, eu não tenho muita lembrança boa de cinto, não. As lembranças que eu tenho de cinto não são muito agradáveis, não. Mas também, se eu sou o que sou hoje, foi por causa das coisas que eu tomei com cinto. E você pode se assustar que eu me arrependo da que eu pulei e não pegou na minha perna. O cinto me ensinou muita coisa. Eu não sei uma história, o presbítero disse, o pastor, eu não sei, mas o cinto me ensinou a obedecer meus pais. O cinto me ensinou a respeitar os mais velhos. Deus, aleluia. Eu tenho certeza que a minha história é a história de muitos aqui nesta noite. Eu tenho certeza. O cinto me ensinou a pedir perdão. Uma vez, eu brigando com a minha irmã, que é par comigo, que é a Elza Alice. Lá em casa nós somos 12, os 4 mais velhos são par: Valério, Rosemary, Joel e Elza Alice. Então meu pai é Elza Alice. Nós brigávamos muito, que a gente ama muito um ao outro. O dia que eu me separei da Elza Alice, eu fui para o exército. Eu tive febre no exército, ninguém descobriu o que era. Aí o médico, você tem algum irmão, alguma irmã que você... Eu tinha, mas eu brigava muito, você está sentindo saudade. Ele me deu uma despesa de 7 dias, mas milagre na minha irmã, eu melhorei. Olha que interessante isso. Aí, queridos, cinto me ensinou a obedecer. E eu brigava tanto com a minha irmã. Um dia minha mãe botou um cinto na minha mão e um cinto na mão dela. E falou assim: agora vocês vão bater no outro. E a Elza Alice era mais brava do que eu. Peguei o cinto e encostei na Elza Alice. Ela pegou o cinto e roubou uma coisa, mandou nas minhas costas. Mas mesmo tomando a lambada, eu falei assim: mas você me perdoa de eu ter batido em você? Aí ela não aguentou. Eu dei uma lambada no lombo dele, ele só me encostou o cinto e está me pedindo perdão. Então o cinto me ensinou a pedir perdão. Você pode acreditar ou não, fica à vontade, mas isso aconteceu comigo. Então as minhas lembranças sobre cinto, para falar de cinto, amém? Mas está na Bíblia. Qual é a utilidade de um cinto? Eu uso para segurar, né? Todo homem usa, até as mulheres hoje usam. Então a estilista ali, a mulher Alice, as irmãs hoje usam um cintinho para marcar a cintura, às vezes no vestido, ou até mesmo para segurar a saia. Antigamente eram só os homens, mas hoje praticamente todo mundo usa. Você quer ver? Alguém serviu no exército aqui? Cinto. Nós usávamos demais, não usávamos? O cinto segura a sua arma. O coldre, aonde vai a sua arma dentro, está no cinto. O cinto, ele segura a mochila. E por que ele segura a mochila? Para suas mãos ficarem livres, para você ter o melhor movimento. E a Bíblia vem e fala de cinto para corrigir. Então a minha história que eu contei para vocês, e a história de muitos aqui, ela é válida. O cinto nos ensinou muita coisa. E hoje não se vê mais. Acho que nem pode mais o pai bater no filho com cinto. Em compensação também, não pode mais bater no filho com cinto, né? Mas em
manifestação também, você vê criança de 4, 5 anos gritando com o pai, respondendo o pai, e não obedece mais o pai. Nós que entrava nessa para ver uma coisa que ia acontecer. O símbolo ia arrebentar no nosso nome. Então o símbolo é bom. O símbolo é bom. E a Bíblia fala sobre ele. Biblicamente falando, irmãos, sobre o cinto, ele traz um outro sentido também. Você quer ver? Cinto na Bíblia fala de intimidade com Deus. Cinto na Bíblia fala de você se aproximar do Senhor. Cinto na Bíblia também é usado como símbolo de um chamado de Deus. Chamado missionário, chamado pastoral, as irmãs que regem, os irmãos que lideram, isso tudo é um chamado. E o cinto na Bíblia, muitas vezes, ele é usado com essa figura. E a Bíblia vai descrevendo sobre isso. Você quer ver como que ele é símbolo de intimidade, de chamado de Deus? Alguém abra a Bíblia, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo 8, por favor. Vamos ver o que aconteceu com Elias. Olha para você ver que coisa interessante. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8. Não vai dar para ler tudo, mas esse texto, ele é interessante. Está na tela. E eles lhe disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de ouro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Cinto era usado até como uma forma de você conhecer alguém. Estou te mostrando a utilidade do cinto dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. E eu achei interessantíssimo essa analogia que o autor, que Jeremias descreve aqui no seu livro. Vamos ver o que Paulo fala. Abre aí os Efésios, por gentileza. O que ele fala do cinto? É uma passagem muito conhecida. Efésios capítulo 6, versículo 14. Bem rápido, quem achou? Um outro que fala de cinto também. Leia para nós, por favor. Efésios 6, 14. Quem achou? Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Tendo cingido os vossos lombos, só tem jeito de cingir os lombos com o quê? Com o cinto. Olha o que Paulo fala. Então, o cinto na Bíblia, ele é só usado para coisas boas. Mas Jeremias vai usar, Deus vai usar o profeta Jeremias para uma correção. A primeira coisa que Deus fala para Jeremias, Deus manda ele comprar um cinto. O versículo 1: assim me diz o Senhor: vai e compra um cinto. Irmãos, pensa no pastor, coisa de pensamento simples. Por que Deus mandou Jeremias comprar um cinto? Você deve estar olhando para mim dizendo assim: pastor, por que Deus não deu cinto para Jeremias? É verdade ou não é? Pensa para você ver. Deus usa o profeta e manda ele gastar o dinheiro. Compra um cinto, Jeremias. Sabe por que Deus manda Jeremias comprar um cinto? Amados, a salvação, ela é de graça. A salvação, nós a recebemos de graça. Mas para você ser usado por Deus, tem um preço a ser pago. Não é de qualquer maneira. A salvação é de graça. Nós fomos salvos pela graça de Cristo Jesus. Salvos. Agora, para nós sermos usados por Deus, aí tem um preço a ser pago. Aleluia. E outra coisa que eu quero falar para você: até a nossa salvação, que é de graça, ela teve um preço. Aleluia. Qual foi o preço? O sangue de um justo na cruz do Calvário. O sangue de um justo na cruz do Calvário. A graça de Deus está disponível, e é de graça, mas ela teve um preço. Então, por que Deus manda Jeremias comprar
mostrar. Porque a salvação é de graça, mas sendo usado por Deus, aí vai ter um preço. E Deus vai usar Jeremias. Então tem preço quando Deus chama. Escuta, querido. Tudo que não custa nada, me perdoa. Não valerá nada. Não valerá nada. Você que lidera, você que rege, talvez. É nós vivendo. Eu que pastoreio. Você que valoriza a sua chamada. Eu tenho certeza que cada um aqui tem pago um alto preço pelo chamado que Deus colocou na sua vida. Pessoas que não valorizam a sua chamada, escuta, é porque nunca foram chamados por Deus. Desculpa, são oferecidos. E me perdoem a sinceridade, mas eu vejo muitos púlpitos lotados de gente oferecida. Vou até falar fora do microfone. Tem até gente pensando que a tribuna, que o púlpito é puleiro, porque não valoriza o seu chamado. Se não valoriza o chamado, porque nunca foi chamado por Deus. É um oferecido, e de oferecido Deus não quer. Deus aceita aquele que ele apontou e chamou para sua vida. Aleluia. É claro que a primeira condição para ser usado por Deus é a salvação, mas o chamado tem um preço. A chamada tem um preço, querido, você pode ter certeza. E para alguns, renúncia. Para alguns, renúncia. Dou exemplo. Para uns é renunciar dinheiro, para outros é renunciar estudo, para outros, sim. Você quer ver? Adair, essa esposa dele, o pastor Adair, nossos missionários, renunciaram até a família para pregar a palavra do Senhor lá em Noé. Sim ou não? Então, para uns, o chamado a renúncia até a família. Olha o preço, irmãos. Olha o preço que é. Olha o preço que é a renúncia. Então, queridos, se você é chamado por Deus, eu tenho certeza que você tem pago um preço. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Teve um preço o chamado, teve um valor o chamado de Moisés. Êxodo, capítulo de número 24, versículo 12, bem rápido, alguém abra para mim. Êxodo 24, olha o preço do chamado na vida de Moisés. Olha o preço para você ver. Então, querido, se você é chamado por Deus, o teu chamado é em meio às lutas, é em meio às dificuldades. Então disse o Senhor a Moisés: sobe ali ao monte e fica lá. Olha o preço do chamado: subir monte. Vocês estão vendo? Sim ou não? Sobe e fica lá. Sobe e fica lá. Moisés, eu estou te chamando, o preço é sobe. Sobe o monte, Moisés, e fica lá. Aleluia. Se Moisés desejasse ouvir a voz de Deus, o que ele tinha que fazer, diácono José? Subir. Vai para onde e fica lá. É o preço do chamado. É o preço do chamado. Você lembra de João, para ele contemplar a Nova Jerusalém, João do Apocalipse? Vamos dar uma olhadinha no preço do chamado de João. Só para ele ver a Nova Jerusalém. Abre para mim, por favor. Apocalipse 21, 10. Olha o preço do chamado. Estou te mostrando. Se você não tem pago um preço pelo seu chamado, querido, desculpa, você é um oferecido. Porque o chamado valoriza a chamada. E valorizar a chamada é pagar preço. É pagar preço, aleluia. Oh, glória a Deus. O preço de servir para Moisés foi subir o monte. Sobe, Moisés, e fica lá. Aleluia. Apocalipse 21, 10. Olha o preço da chamada de João. E levou-me em espírito a um grande e alto monte. E mostrou-me, permite ler, por favor? A grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu,
Versículo 42. Aleluia. Deus chama Abraão. E o chamado de Abraão é terrível. Abraão, pega o teu único, pega Isaac, o filho da promessa, e sobe o Moriá. Primeiro livro dos Reis, 18, então. E Acabe subiu a comer e a beber? Não. Eu quero o que Abraão sobe para sacrificar Isaac. Eu falei Gênesis 22, né? Abre. Tá. Eu falei em Reis, né? Desculpe. Gênesis 22. Isso não anotei. Gênesis 22, versículo de número. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e subiu. Eu quero que Deus fale com ele. Eu não anotei esse versículo. Coloca o 9 na tela, deixa eu ver aqui o 9, por favor. E vieram ao lugar que Deus lhe tinha, que lhe disseram. Edificou ali, não. O teu único. Achei. Versículo de número 2. Vou ler do 1 em diante. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Joga o 2, vamos ler? Ele disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai até a terra de Moriá, e oferece-o ali. E eu te direi: esse é o preço do chamado de Abraão. Aleluia. O teu único. Mas olha como é bom ser obediente à voz de Deus. Já imaginou o teu único filho de Deus pedir ele? O único filho de Deus pedir ele. O preço do chamado. Deus estava colocando Abraão à prova. Vamos ver se ele vai entender o meu chamado sobre a vida dele. Mas olha a bênção de obedecer a Deus. Abraão obedece. E ele descobre que Moriá é o monte de Jeová Jireh. Que isso, pastor? Deus proverá sobre a minha vida. Entenda o chamado de Deus e você vai estar certo que Deus vai te prover sobre a sua vida. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. 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 Quer ser pregador? Pague o preço. Quer ser um cantor? Pague o preço. Vai ensaiar. Vai fazer um curso de cordas vocais, impostação de voz. Amém? Já imaginou? Você recebe uma oportunidade como cantor lá da congregação da Assembleia de Deus de Correios. Aí você pega o microfone: irmãos, se eu errar, os irmãos me perdoam, porque eu não estarei. Então você não entendeu o seu chamado. Você não entendeu. Eu vou cantar, mas eu vou cantar para Jesus. Se você recebe o nome de cantor, você tem que ensaiar, senão você não entendeu o chamado de Deus. Você não é um chamado, você é um ofício. Foi lá para frente do espelho e achou que a sua voz era bonita. Porque eu vou ser o primeiro a te criticar se você recebe o nome de cantor. Ai, do Joel, você cantar bem na vigília, ele vai deixar uma coisa. Você não ensaiou, não, Joel? Eu vou ser o primeiro a criticar o presbítero Joel. Porque se o chamado dele é cantar, compete a ele ensaiar. Eu vou ser o primeiro a criticar. Mas peraí, cantor, você não é cantor? Você não ensaiou? Então você não está entendendo o seu chamado. Você não é chamado, você é um oferecido. Os chamados valorizam a chamada. Os chamados sabem o preço da chamada. Quer ser um pastor abençoado? Paga o preço. Quer ser um diácono abençoado? Paga o preço. Quer ser um presbítero abençoado? Paga o preço. Reconheça o preço da chamada aqui. Reconheça o preço da chamada. E Deus manda Jeremias usar o cinto longo. Isso é relógio, não sei para José. Deus manda Jeremias usar o cinto longo. E essa ordem de Deus é muito interessante.
mandou que ele usasse o cinto de linho sobre os seus ombros. E eu já coloquei algumas vezes aqui, e nós lemos até sobre Elias, que ele foi conhecido porque estava vestindo uma roupa peluda, e ele tinha um cinto que cingia os seus ombros. E ele foi conhecido por isso. E o cinto sobre o lombo naquela época, inclusive, era até uma indumentária sacerdotal. Os sacerdotes usavam. Então ele era um objeto de destaque. Um objeto de destaque. Um objeto de destaque. Então, pela questão de Jeremias, o Senhor dá uma ordem para ele usar os cintos sobre os ombros, sobre o seu lombo. Ele foi conhecido como profeta em Israel. Diz Charles Swindoll, comentarista do Antigo Testamento, quando ele fala sobre esse texto, só a questão de ter colocado o cinto sobre o seu ombro. Por isso que Deus, ele não ia colocar um cinto à toa. Esse cinto usa para segurar, mas ele faz o que Deus manda. Ele pega o cinto de linho e atravessa de um lado para o outro, igual aquelas pessoas que portam a bandeira, né? E por isso ele foi conhecido como profeta de Deus em Israel. Ele foi colocado em destaque como profeta, reconhecido dentro do comentário de Charles Swindoll como profeta. Só por eu estar usando o cinto, eu fico preocupado com algumas pessoas que chegam na igreja, principalmente quando a gente convida um pregador. Ele chega com aquele sapato que dá para engraxar, que dá para pentear o cabelo engraxado do sapato dele. Outros chegam com um gel no cabelo de lado, parece até um galã de novela. E a verdade que eu quero dizer é que eu não sei até hoje, pastorei há 23 anos, por que o pregador não chega na hora que começa o culto. Ele só chega quando o culto já está, se você me permite usar essa palavra chula, essa palavra popular, quando o culto já está rolando. Será que você não entende que não é ele o destaque? Será que você não entende que o centro do culto tem que ser Jesus? Será que você não entende que ele não é a pessoa principal no meio da igreja? Aleluia. Ou ele está querendo ser galã de filme? Então não é aqui que ele tem que vir. Não é aqui. Deus, aleluia. Não é aqui. Já notou isso? Eu não descobri ainda. Então eu estou errado. De vez em quando, muito difícil. Muito difícil. Na primeira quarta-feira de março eu vou ministrar lá em Areal. Muito difícil eu aceitar convite. E vou aceitar porque o presbítero Bruno, esposa Gisele, é um dos professores do IETEP na Costa, me ajuda muito. Aí eu, como forma de retribuir, vou lá. Mas eu não sei chegar atrasado no culto. Também não sou pregador. De repente eu vou abrir a igreja junto com ele. Eu vou abrir a igreja junto com ele. Escuta, destaque no nosso meio é só aquele que morreu por nós. Aleluia. Destaque aqui na igreja, aleluia, é aquele que se entregou lá na cruz do Calvário. Oh, aleluia, aleluia. E não é ninguém, aleluia. Quando o nosso reverendo vem aqui, é muito bom receber o nosso pastor presidente. Eu cedo o meu lugar para ele, dirigindo a congregação, amém? Mas ele reconhece isso, que o destaque que manda o pastor desse campo é Jesus Cristo de Nazaré. O pastor dessa igreja é Jesus Cristo de Nazaré. O lombo cingido com o cinto era um sinal de comprometimento do profeta com a ordem de Deus. Como assim, pastor? Não entendi. Senhor, a ordem será cumprida. Aí ele pegava o cinto e atravessava ele sobre o seu lombo. Todos que olhavam para o profeta e eles tivessem um cinto, os seus lombos cingidos com um cinto, ele tinha uma palavra de Deus para entregar para o povo. Aleluia. Então, quando Deus diz, coloca o cinto sobre os seus ombros, era para que Jeremias sentisse o peso da responsabilidade.
Olha aqui para mim. Você que tem um chamado de Deus, esteja com os teus cintos cingidos, os teus ombros. Por que, pastor, estou para dizer isso? Porque é símbolo de comprometimento com a palavra. É símbolo de comprometimento que você vai cumprir a ordem do Senhor. É símbolo que você está valorizando a sua chamada. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Se é pregar, pregue com ousadia e com humildade. Se é cantar, cante, não estando no Espírito Santo. Se é rege, mas direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Rege, cingindo os lombos com o cinto da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. E agora a coisa interessante que Deus, no versículo 2 do capítulo 13 de Jeremias que nós lemos, o Senhor dá uma ordem para ele muito interessante. Olha para você ver. Deus manda Jeremias colocar o cinto na água. Olha lá. Deus manda colocar o cinto, falou que não era para colocar, melhor dizer. Coloca o versículo 1, por favor. Assim lhe disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe sobre os teus lombos, mas não coloque na água. Isso não é interessante, irmão? Tem umas coisas, se me desculpa a simplicidade, mas a Bíblia traz os detalhes, isso me chama a atenção. Fala de cinto e depois fala: não coloque na água. Além de colocar o cinto sobre os seus ombros, o Senhor dá uma ordem: não podia colocar na água, ou seja, não podia lavar o cinto. Já imaginou isso? E cinto de linho. Cinto de linho suja? Suja. Linho não é muito diferente do linho de hoje. É verdade ou não é? Mas o Senhor dá uma ordem: não pode lavar, não coloque na água. Agora, queridos, pense comigo, por favor. Naquela época não existia asfalto, mas existia poeira. Vocês concordam com o pastor? Não tinha asfalto, então era poeira. E Tiago notava: aquele cinto ia sujar. Então por que Deus deu uma ordem? Não coloca ele na água. Não é interessante isso aqui? Não chama a atenção da gente? Vamos ler o versículo de novo? Só para ver se a gente entende alguma coisa. Vamos lá? Mas assim diz o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus ombros, mas não o metas na água. Amém. Não coloque na água. Não colocar na água. Escuta. Não molhar o cinto na água. Sabe o que isso simbolizava? Representava o estado espiritual daquela nação. Como assim, pastor? Se eu não coloque na água, o cinto permanece seco. Sim ou não? Qual era o estado espiritual daquele povo? Secos espiritualmente. Quando o Senhor dá ordem para ele, chega lá e mostra o cinto. Mostra o cinto sujo, mas mostra o cinto seco. Mas por que, Senhor, seco? Diz para eles que a vida espiritual deles está igual a esse cinto. Diz para eles que se afastaram de mim, foram adorar os postes ídolos, e a vida espiritual deles, diante da minha presença, eu não reconheço mais. Há quanto tempo não derramo uma lágrima na minha presença? Escuta, querido, é diferente a situação nossa hoje? Vamos trazer aqui a memória. Eu sou pastor, vamos falar de nós mesmos. Qual foi o último batismo com o Espírito Santo em Correios? Alguém lembra? Qual foi o último batismo com o Espírito Santo? Alguém lembra? Há 2 anos e pouco atrás. Alguém lembra? Mas não estou nem conseguindo lembrar. Festividade do ano passado. Festividade do ano passado? Tivemos dificuldade. Nós estamos que ano, irmãos? Olha para o pastor. O culto de domingo virou cinzas. O culto de domingo virou cinzas.
está o teu cinto? Está molhado ou está seco? Está molhado ou está seco? É interessante. Às vezes a gente vai mirabolar para descobrir isso. E um significado tão simples de grande importância. Estão secos na minha presença. Não ouço mais a voz deles a buscar pelo meu nome. Não vejo mais lágrimas caindo dos seus olhos. Então mostre para eles que o estado espiritual deles, o Senhor dizendo a Jeremias, está igual ao cinto, seco. Agora preste atenção, olha que interessante. Jeremias, escuta, ele estava em Anatote. Anatote era a terra dele. E ele tinha que caminhar até Samaria, onde estava o povo de Deus, na época que Deus manda ele levar esse recado. Deixa eu abrir um parênteses. Segundo muitos comentaristas, há uma briga tremenda sobre isso, que ele foi em espírito, entendeu? Mas vamos aqui para nós. Anatote a Samaria, 400 quilômetros. Então, larga os comentaristas para lá debater. Para nós, amém? Jeremias foi andando, era o meio de transporte da época, ou a cavalo. Vocês concordam com o pastor? Olha para mim, esse cinto sujou assim ou não? Sim. Você acha que Jeremias queria chegar com esse cinto sujo lá? Deus sabia que Jeremias queria se apresentar bonito, sim ou não? Deus sabia que Jeremias ia lavar o cinto, sim ou não? Qual foi a ordem que Deus deu a Jeremias? Não coloque o cinto na água. Para que, Senhor? Para chegar lá, Jeremias, e você mostrar para eles o estado espiritual deles. Aleluia. Vamos ficar de pé que não vai dar tempo, que depois Deus manda ele botar ele na frente da rocha. Aí quando ele coloca ele na frente da rocha, ele molha com a chuva concedendo. Aí ele apodrece. Mais à frente você vai lendo ele apodrecer o cinto. Não dá tempo. Mas eu queria falar desse cinto apodrecido. De qualquer jeito Deus ia bater naquele povo. Olha para o pastor, simples, mas como está o seu cinto? Como está a sua vida? Deus, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Deus. Como está o seu cinto nessa noite? Ah, pastor, quem deveria estar aqui? Por que o senhor não pregou essa palavra na ceia? Estava lotado. Não, Deus não fala com quem não está presente. Deus, aleluia. Deus não fala com quem não está presente. Aleluia. Deus está querendo falar conosco, meu irmão João. É comigo, aleluia. Como está o meu cinto? Feche os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu coração. Aleluia. Não responde para ninguém, responde para você. Cada um cuida da sua vida. Todos estão adultos. Deus, aleluia. Mas a pergunta do Senhor nesta noite: como está o teu cinto? Pastor, como é que eu melhoro isso, pastor? Como é que eu faço o meu cinto estar molhado? Humilhando-se diante da presença do Senhor, jejuando, buscando a sua presença em oração. Aleluia. Meditando na sua palavra. Deus, aleluia. Meditando na sua palavra. Aleluia. Meditando na sua palavra. Você caminhou até agora 400 quilômetros. Ouro que voa. Vem-se para o teu cinto. Para limpar o teu cinto. O sabão limpou. Vem-se o alvejante para o teu cinto. Jejum, oração, meditação na sua palavra. Deus, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Oh, Espírito de Deus. Aleluia. O cinto é a tua vida. É a tua vida. Não se lava com água. Se lava com jejum. Se lava com oração. Se lava meditando na palavra. Se lava no joelho na presença dele. Deus, aleluia. Aleluia.
Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Que Anatote a Samaria as margens por essas 400 quilômetros. Mas eu já tenho 30 anos de crente. Olha o teu cinto, examine o teu cinto, veja como está. Vamos orar em todo o tempo. Aleluia. José, você nos conduz a meditação. Deus, Soberano Deus, Pai Santo, Eterno, Jesus da glória, Pai, nos ajuda, Pai Santo, Eterno, se humilhar na tua presença, Pai amado, que haja, Deus Santo, mudança em nossa alma, Pai amado, Espírito Santo, passa, Pai amado, nos fazer, Pai Santo, Eterno, que a alma na tua presença, Pai, que a tua graça, que a tua glória, Pai Santo, Pai, nos ajuda, Pai Santo, descer a tua presença, Pai. Receba o santo da graça, Pai, como teu povo, teu sangue, Pai, renova a tua igreja, Pai Santo, purifica o nosso coração, a tua palavra, Pai, renova a tua igreja, tua face, nos ajuda, Pai Santo, amado, que eu renove a tua presença, nova a tua igreja, tua graça, Pai, que haja união no meio, que haja união, Pai. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, junto nós digamos amém. Vai em paz, irmãos. Quinta-feira